Hoje nós vamos falar sobre os livros lidos em setembro. E setembro foi um mês surpreendentemente bom. Finalizei 8 livros, não sei como que eu consegui fazer isso. Com certeza devo ter abdicado de alguma coisa e não percebi, mas consegui finalizar 8 livros. E entre eles, o primeiro foi Divergente, que é uma distopia bem famosinha lá em 2014 e tudo mais. É uma saga de livros onde o mundo, nesse primeiro livro, é dividido em facções, né? A sociedade é dividida em facções, onde cada uma é responsável pela manutenção de um setor na sociedade, assim. Nesse livro nós temos a atriz, ela é a nossa protagonista. Ela tá completando, acho que 16 anos, então ela precisa escolher passar pelo processo de iniciação em uma facção. Ela vai escolher permanecer onde ela tá ou ela vai para outra. E nesse processo, né, ela faz tipo um teste de aptidão, assim, e dá inconclusivo. Então ela fica meio na dúvida do que fazer e ela escolhe mudar de facção. Só que quando você troca de facção, você não pode mais ter contato com a sua antiga família. Você, tipo, deleta tudo, você começa do zero praticamente. E caso você não cumpra os requisitos para, de fato, se integrar na facção escolhida, você vira uma sem facção. E assim, aí começa o livro, começa aquela coisa do porquê que ela teve o resultado inconclusivo, o que está acontecendo. Ai, porque ela é diferente, ela não é como as outras, ela é uma divergente. E o que necessariamente significa ser divergente? Significa que ela é diferente, sim. Ela se encaixa em mais de um padrão para a sociedade, então ela consegue se infiltrar ali e escolher uma coisa, só que isso é tido... Oi, tudo bom? Oiê. Só que isso é um perigo, é uma coisa perigosa, assim, que as pessoas divergentes são... Então ela tem que manter segredo ali. Ela começa a destacar na facção escolhida dela. Ela é vista como uma pessoa careta pela facção que ela veio, mas ela quer mudar, ela quer ser corajosa. Só que assim, pra mim, no início, ela é uma escrota. Ela é meio egoísta, assim, e ela realmente veste essa camisa de não sou como as outras pessoas. Ela é bem escrota mesmo. Ela é meio fria, ela meio que debocha das reações das outras pessoas, porque elas são mais fracas pela concepção dela. As coisas vão desenrolando, ela vai passando por treinamentos e ela conhece o cara, e ela se apaixona, e ele é um instrutor. E aí começa a dar um monte de merda no final do livro, que pra mim foi uma surpresa, porque eu achei que não ia acontecer nada disso agora, porque são 3 livros, então eu não tinha a menor ideia do que poderia acontecer. E, assim, foi surpreendente, eu gostei muito. Foi um livro que eu fui meio sem expectativa, principalmente porque eu já vi algumas pessoas falando mal. Todo mundo fala muito mal dos filmes também, e eu lembro de ter assistido o primeiro, e lembro de ter adorado, mas eu não me recordo como que era, assim. E todo mundo fala um pouco que o livro se perde, né, durante o caminho, assim. E eu não consegui sentir isso, sabe? Eu só fiquei muito atraída. Realmente, no início do livro não estava funcionando. Eu tava, tipo, achando tudo um saco. Eu tava achando meio confuso também esse sistema de facções. Tudo o que tava acontecendo, eu não tava entendendo muito bem. Mas conforme o livro vai se desenrolando, ele vai ficando mais dinâmico. É um livro muito dinâmico e isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente. A escrita, eu demorei a me acostumar, mas eu acho que como estavam sendo apresentados ainda aquele universo, tinha algumas coisas que não faziam muito sentido ou eu não conseguia entender. Mas depois foi tudo fluindo muito bem. E aí eu finalizei Divergente e foi tipo assim, nota 5 de 5, com certeza eu amei. E logo em seguida eu comecei Insurgente também. Foi o segundo livro, né? E já começa imediatamente após o final do primeiro livro, que eles estão meio vagando sem rumo, porque teve uma pseudo-guerra ali, uma facção quer dominar a outra, então tá uma briga de poder, uma coisa assim, do que tá acontecendo? Qual é o segredo que essa facção tem pra nos contar? Esse livro já é mais dinâmico também, tem muita ação, tem muita cena, assim, super envolvente. A atriz foi uma personagem que ela começou a se desenvolver um pouco melhor nesse livro. Ela ainda tem algumas atitudes que eu penso que não tem o menor sentido, só que ela é uma adolescente de 16 anos, né? Então não tem como botar também tanta responsabilidade em cima de uma menina dessa idade, sabe? Ela não tem conhecimento de muita coisa, gente. Ela veio de uma facção que ela não podia nem se olhar no espelho. Então, por mais que ela seja diferente, por mais que ela se encaixe em mais de uma facção, ainda é uma menina. Então, assim, foi surpreendente pra mim e ela começa a desenvolver mais traços de empatia. Ela tá lidando ali com o trauma dela e tá tendo uma guerra. Então, as coisas vão desenrolando e vai ficando muito interessante de acompanhar. Também tem o romance dela que começa a ficar um caos e, mais uma vez, é o romance dela que desenvolve ali o livro, sabe? Que faz ter uma virada de chave, assim, no livro. No final dos dois, tanto no Divergente como em Insurgente. E, assim, pra mim foi maravilhoso. Eu fiquei preocupada. Achei que o livro fosse dar uma estagnada. Mas, eu gostei desse livro. Eu tô um pouco preocupada com o terceiro, porque são 3 livros e tá acontecendo uma coisa agora, tipo, inimaginável. Então, eu não consigo... Gente, como que isso vai desenrolar, sabe?
sabe? Será que vai ter um final realmente bom? Ou será que vai ser aquela coisa meio feita às pressas? Então isso é algo que me preocupa, porque todo mundo fala que o livro vai caindo, só que assim, pra mim só foi subindo. Então será que agora eu vou ter aquele baque de tipo, realmente, é o que falavam? O terceiro livro lido em setembro foi Um Homem Chamado Ove. É um livro do Frederick Backman, que também foi uma surpresa eu ter gostado, por mais que eu já tenha assistido o filme. Foi um livro que me trouxe uma sensação de puro conforto, foi um livro favoritado, me fez chorar demais. Nesse livro nós temos um homem chamado Ove, ele quer acabar com a própria vida. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o emprego, ele não tem mais pelo que viver, ele não tem mais motivo pra nada. E ele é um homem, né? Ele já é um velho, assim, de 59 anos. E ele é meio ranzinza, ele é meio assim com a vida. E desde sempre ele teve essa coisa de ser muito fechado. Ele segue muito passos do pai dele, né? Em ser um homem certo, um homem justo, honesto. Ele acaba se prejudicando muito, porque ele fica muito fechado, ele se isola, assim, do mundo. A única pessoa que havia conhecido quem ele era de fato, aquele coração puro dele, havia sido a esposa dele que faleceu e ele ficou sem nada. Ele não tem nada. Então é muito, muito triste. Não é triste necessariamente, mas é muito sentimental, é muito bonito. E a escrita do Frederick Backman me surpreendeu muito, porque eu já tinha tentado ler Gente Ansiosa dele e eu tinha detestado. E aqui eu me senti em casa. Foi tipo assim, eu só conseguia pensar em chegar em casa e poder ler esse livro, por mais que fosse uma coisa meio trágica, porque o Ove queria acabar com a própria vida dele. Ele tava se conectando com outras pessoas, ele tava realmente fazendo amizades ali, amizades verdadeiras, apesar do jeito dele meio excêntrico, na verdade. Ele tava se conectando com as pessoas e fazendo amizades de verdade. Não, é perfeito, é incrível. E muito, muito surpresa por ter gostado do livro, né? Por mais que eu já tenha visto o filme, chorado e já sabia muito a história, não tinha nada ali, tipo, de surpreendente, mas as camadas do livro, a forma como é descrita, o humor também, assim, meio ácido. Então foi muito, muito divertido. E as relações que ele cria, tem até uma relação com um gatinho, que é uma gracinha. Então, assim, gente, sério, nossa, que livro fenomenal. O quarto livro lido em setembro foi Os Descaminhos de June Farrell. Esse foi um livro que me surpreendeu positivamente em uma parte, depois eu fiquei meio assim. E nesse livro nós temos a June. Ela é uma das mulheres da família Farrell e ela decide que ela vai ser a última das mulheres, porque tem uma maldição em cima das mulheres da família Farrell. Todas elas ficam loucas. Ela começa o livro enterrando a avó dela, que a avó dela tava mal. A avó dela meio que foi dessa para uma melhor. Ela começa a ter umas visões, umas alucinações, ela se sente meio doida, até que ela encontra uma carta da avó dela, que tem uma foto da mãe dela com o pai dela, quem a June não conheceu, porque ela foi criada pela avó. Então começa aí esses mistérios e ela tem que desvendar, e tem viagem no tempo, entendeu? Uma confusão de acontecimentos. E foi um livro que, assim, no início eu não tava gostando, eu realmente não estava, mas conforme eu fui lendo e eu fui começando a entender aquele universo, eu fui gostando. E tinha alguns acontecimentos que eu tava muito ansiosa pra ver, tanto que eu achei que teria um triângulo amoroso, uma coisa de dúvida, assim, né? Porque como a June volta no passado, e ela tem visões da vida dela acontecendo no presente com aquela pessoa, com o Mason, né? Que é o cara por quem a gente começa o livro meio que ela falando que ela super queria ter uma coisa com ele, se ela fosse ter alguém, teria com ele, e não acontece. E aí ela volta pro passado e fica por isso mesmo. Ela não tem, em momento nenhum, dúvida do que vai escolher, e isso é uma coisa que me deixou meio desanimada, porque eu não entendi, então, por que encaixaram essas visões que ela estava tendo um possível futuro com o Mason quando não aconteceu nada disso, sabe? Mas, assim, é um livro bonito, é muito sobre família, né? Sobre essa coisa de pertencimento, você se permitir também viver um amor. E é bonito, assim, eu gosto muito do relacionamento da June com o cara que é o marido dela, eu gosto de como as coisas vão se desenrolando ali, é muito bonito até. Essa questão do luto também, você ter mais tempo com a pessoa que você ama. Só que, pra mim, o final também não fez muito sentido, e esse final é o que tá entalado na minha garganta até hoje. Não faz sentido. Foi tudo muito apressado, foi tudo muito fácil, não teve uma emoção de fato. E isso eu só fiquei tipo, será que a gente precisava desse final? E assim, foi isso, né? Foi a minha experiência. Assim, é um livro ok, mas eu acho que eu criei muita expectativa, porque esse livro, ele teve o auge dele, teve um momento de muita tensão, pra chegar depois e só ser morninho. Aí eu fiquei, então tá, né? Eu acho que se tivesse sido um livro maior e mais desenvolvido, poderia ter sido, tipo assim, cara, um dos melhores livros da vida. Mas não teve. E tá tudo bem também. O quinto livro lido em setembro foi A Atmosfera, o novo lançamento da Taylor Jenkins Reid. Como sempre, musa, diva, perfeita. Não há nenhum livro da Taylor Jenkins que seja ruim. Ponto, tá? Ninguém vai conseguir me convencer isso. Achei que o livro se passaria no mesmo universo de Daisy Jones, Evelyn Hugo e tudo mais. Mas não se passou, o que pra mim foi uma surpresa. Eu queria que tivesse passado, acho que teria sido legal.
legal se tivéssemos tido essa referência, mas entendo o porquê da Taylor não ter feito isso. Acho que ela quis ter uma história à parte, uma história em outro universo, e tudo bem também, foi brilhante. Nesse universo nós temos a Joan, ela é uma astronauta lá na década de 1070 e pouquinho, se eu não me engano, e ela tá fazendo parte do programa da NASA, né? Ela era uma professora e ela se candidatou para essa vaga em um momento em que a sociedade ainda era muito machista, nesse momento em que as mulheres não tinham realmente um local de fala, não tinham tantas oportunidades, e ela entra pra NASA, né, pra esse programa como uma das primeiras, assim, mulheres a, de fato, integrar esse time. Aí o livro se passa nessa ambientação de NASA e não sei o quê. E no início, isso tava me deixando um pouco angustiada, porque eu não estava entendendo bulhufas desses jargões de astronautas e tudo mais, então eu estava me distanciando um pouco da leitura. Mas a Taylor tem uma escrita tão boa, tão imersiva, que do nada eu estava completamente obcecada com a ideia de ir pra Lua, de ir pro espaço, sendo que, tipo assim, gente, eu nunca me importei com isso, mas do nada eu tava pensando que isso deveria ser a coisa mais legal do mundo. E no livro nós também temos a Joan trilhando, né, esse caminho como astronauta, as amizades que ela faz durante esse treinamento. Nós também temos o relacionamento dela com a irmã dela e a sobrinha da Joan, e assim, é um relacionamento muito conturbado, porque essa irmã dela foi mãe muito nova, então a Joan acaba pegando um pouco dessa responsabilidade de mãe pra ela. E assim, cara, é confusão, é caos, e obviamente tem o lado romântico ali da coisa, que a Joan vai se descobrindo como uma mulher lésbica. E assim, gente, reviravoltas, sabe? E eu não imaginava que fosse ser isso, né, o livro. Então eu fiquei realmente muito feliz, eu fiquei muito surpresa com esse livro. E também nesse livro teve a questão do final. Eu não gostei do final, porque eu achei o final insatisfatório. Eu precisava de mais, porque a Joan passa por tanta merda, acontece tanta coisa na vida dela, e quando ela finalmente pode ter um pouquinho de felicidade, a gente não vê a felicidade. A gente só para ali, entendeu? Então isso me consome um pouco, me deixa um pouco insatisfeita. Mas assim, a trajetória em si é toda muito boa, sabe? Então vale com certeza a pena a leitura. Outro livro finalizado também em setembro foi a autobiografia da Rita Lee. Eu finalmente consegui terminar esse livro. Assim, é muito difícil, né, a gente falar sobre uma autobiografia, biografias assim em geral, porque parece que a gente tá avaliando a vida da pessoa, né? Tipo assim, ah, não, se a sua vida tivesse sido isso aqui, sabe? Não é sobre isso. Eu acho que é sobre o quanto a gente consegue se conectar com aquela pessoa, a gente consegue entender mais sobre a vida dela. Pelo menos são esses os critérios que eu uso para avaliar uma biografia. Não tô avaliando a vida dela exatamente, mas eu tô avaliando, sabe, o que ela me permitiu descobrir sobre a vida dela, o que ela quis me contar. E assim, a Rita Lee, gente, porra de mulher foda. Eu não tinha nenhum conhecimento, na verdade, sobre a Rita Lee. Eu conhecia algumas músicas dela, as mais famosas, assim, mas depois da biografia eu fiquei com total hiperfoco nela, porque ela foi uma mulher muito autêntica, ela foi uma mulher muito firme, assim, e eu não sabia também de nada sobre a vida dela, eu não sabia sobre a infância, que ela sempre foi o que ela já era na vida adulta, essa pessoa mais descontraída, mais divertida, muito lúdica, assim. Então, ter visto esse lado dela infantil, assim, criança, se descobrindo também, foi uma coisa que, sei lá, me deu esse acalento, assim, essa afeição. Alguns momentos no livro, né, conforme ela vai descrevendo a adolescência, o início da carreira dela profissional, assim, também, que eu comecei a me distanciar um pouco da leitura, mas não foi por conta, da vida dela que estava um saco. Não, sabe? Até porque ela citava nomes de pessoas famosas. Só que, como são pessoas que eu não conheço, eu não consumo, não tenho, tipo, sabe, noção de quem seja, isso acabou me distanciando um pouco da leitura. Depois que eu retornei à leitura e ela começou a falar sobre pontos que me interessavam mais, porque eram pessoas que eu conhecia, né, que estavam sendo citadas, já me trouxe mais vontade de estar ali e conhecer, de fato, essas histórias sobre ela. E quando chega em momentos mais adultos, momentos em que ela tá, tipo, na ditadura, ela fala sobre estar grávida nesse momento também, ela fala sobre os vícios dela em drogas, em álcool. Isso tudo começou a pesar muito pra mim, porque eu já não tinha mais essa noção, já não sabia mais nada sobre isso. Essa parte começou a pesar mais porque é uma parte mais pesada, sabe? É uma parte mais sombria, assim, da Rita Lee. Eu fiquei feliz por ela ter decidido mostrar mesmo tudo o que aconteceu, ter colocado essa parte dela à luz, assim, por mais que seja uma parte meio feia, mas é uma parte da história dela e ela não escondeu. Eu consegui sentir que ela é muito transparente, sabe? Nas relações dela, em quem ela é. Ela não parece que tentou se moldar ou se filtrar pra fazer um livro. É só ela sendo ela e contando, assim, como se a gente estivesse tomando um cafezinho na tarde. Então isso foi o mais legal na biografia dela, foi o que mais me trouxe conexão. Eu quero muito ler o outro livro que ela fez também, alguns anos depois, e eu fiquei mais feliz ainda também no final do livro, que tem algumas fotos, né? Eu lembro que quando eu tava terminando o livro, eu tava pensando, nossa, só faltou algumas fotos aqui no meio. E dito e feito, tinham fotos ali. Então assim, eu fiquei muito, muito feliz. Que livro bom, que experiência boa que foi. Realmente, a Rita Lee é um tipo de mulher que me faz querer viver, me faz querer envelhecer, me faz querer ser mais leve, mais descontraída. E eu acho que quando a gente lê uma biografia, são essas as coisas que a gente tem que julgar, sabe? Quanto essa pessoa pode transformar a minha vida. E ela realmente me trouxe uma reflexão sobre quem eu quero ser daqui pra frente. Também finalizei
Mente Mortal. Foi um livro que a experiência com o livro total, assim, foi muito boa, foi muito imersiva, fiquei muito curiosa, fiquei totalmente instigada pra saber o que estava acontecendo, mas o livro em si é previsível. Nesse livro nós temos a Gwen, ela é uma mulher que acabou de terminar um relacionamento de anos e ela está solteira e ela tá no quê? No Tinder lá. Não é o Tinder o nome, mas é a mesma coisa que o Tinder. Então ela tá no Tinder e aquela coisa toda, saindo com os caras. Só que esses caras, eles estão aparecendo mortos. Todos os caras com que ela saiu. E aí nisso, ela fica nessa obsessão de querer descobrir o que tá acontecendo, porque a polícia também está atrás dela. A polícia tá querendo entender também o que tá acontecendo, como que ela tá envolvida nesses casos. E ela tá sempre tentando dar um passo à frente da polícia quando ela nunca tá a um passo de ninguém. E também tá acontecendo o casamento da melhor amiga dela, e ela é a madrinha, então ela tem que resolver tudo isso antes do casamento. Assim, é um livro realmente curioso, assim, que te instiga, você fica preso, porque são acontecimentos totalmente inusitados. Tipo, o que tá acontecendo? Será que ela tá matando essas pessoas e ela não lembra? O que tá acontecendo? Vai sendo apresentado alguns suspeitos, algumas coisas ali que pode estar acontecendo, quem pode ser. Só que eu senti durante a leitura que a autora, ela só tentava jogar ali algumas pessoas pra ver se a gente fisgava essa isca e depois ela falava, opa, não é isso. Ela dava aquela desviada assim da rota, que a gente já sabia, pelo menos eu sentia, que era tal pessoa. Dito e feito, sabe? Tem dois momentos no livro que são muito cruciais, assim, pra gente bater o ponto de quem é a pessoa. A autora, ela tenta nos desviar, e eu acho que se ela tivesse realmente nos desviado, teria sido mais surpreendente. Porque realmente é só previsível mesmo. O livro é divertido, é um livro legal. A Gwen, a protagonista em si, eu achei totalmente insuportável, porque ela é aquela pessoa que faz piadinha com tudo, o tempo todo, que ela não se leva a sério. Então só foi chato mesmo a Gwen em si. O que mais me fez não querer ler, porque eu não tava com vontade de ler sobre a Gwen. Eu queria ler sobre aqueles assassinatos, como estavam sendo desvendados, o que estava acontecendo, porque eles estavam sendo encontrados em formas bem inusitadas, assim. A Gwen mesmo, eu queria distância dela, porque ela é mais chata. No geral, assim, o livro é legal, sabe? Ele é instigante, mas a protagonista é meio chata. E tem alguns acontecimentos também que não fazem muito sentido quando o final é revelado, né? A gente sabe quem que tá por trás desses crimes. Aí, algumas outras mortes não fazem sentido nenhum. Só que assim, é um livro, né? Então, vamos levar isso a sério? Não vamos, né? Por último, mas não menos importante, eu li o Nunca Mida, da Frida, da autora lá de A Empregada. Nossa, gente, que coisa, né? Os livros dela são bem viciantes e eu gosto muito da escrita dela, por mais que eu não goste dos livros. Veja bem, não gosto dos livros no sentido de acho tudo tosco, mas ao mesmo tempo, eu adoro os livros dela. Eu adoro os livros dela porque são rápidos e eles te prendem, eles realmente te deixam, tipo, curiosa e você fica criando mil teorias. E por mais que hoje, né, já é o terceiro livro da Frida que eu leio, e esse pra mim foi o mais previsível, ainda assim foi muito bom, foi uma experiência muito gostosa, assim, de ter tido. Gostei muito da experiência no todo. Não gostei da história, né, como dito, achei óbvio alguns pontos. Teve só uma partezinha que eu achei meio, tipo, o que tá acontecendo aqui? Que foi um plot que eu realmente não esperava, mas assim, será que eu gostei desse livro mesmo? Ou será que ele só é bom porque ele é rápido? Então fica essa dúvida aí. Mas nesse livro nós temos uma mulher que ela foi se hospedar em uma casa durante uma nevasca, assim, com o marido dela. E ela fica presa, tipo, nessa casa que com certeza tem alguém dentro, tem um monte de coisa estranha acontecendo nessa casa. E é uma casa de uma psicóloga famosa que morreu, que foi assassinada. E ninguém sabe por quem que essa mulher morreu, eles têm suspeitas, mas ninguém sabe. Ela tá nessa casa, tipo, misteriosa de uma pessoa que foi assassinada. E é isso, tipo assim, cara, nem fudendo que isso aconteceria, sabe? Óbvio, né? Ai, que é ficção e tudo mais, só que, gente, tem coisas que passam muito da linha do crível, entendeu? E essa é uma delas. Todo esse livro extrapola a linha tá aqui, né? O livro já tá lá, entendeu? Isso é uma coisa que me irrita, realmente me tira muito do sério, porque, tipo, são acontecimentos que não tem a menor possibilidade de nenhuma pessoa estar envolvida. Mas, assim, no geral, o livro, assim, ele te prende, porque você fica querendo saber, você cria teorias, você quer saber se a sua teoria tá certa. E, no final, algumas teorias estavam certas, outras não, mas, assim, é envolvente, sabe? Por mais que seja uma história cheia de furos, cheia de, tipo assim, acontecimentos que não tem lé com cré, é envolvente, entendeu? E você fica curioso, e você quer terminar a todo custo. E, assim, foi um livro que eu li em um dia, sei lá, no máximo. Então, realmente foi uma experiência. Mas é isso, esses foram os meus livros lidos em setembro. Até o próximo vídeo. Tchau!